Por décadas, a regra no mundo do fitness era bem clara, né? Para ficar maior, tem que levantar mais peso. Ponto final. Mas e se existisse um atalho? Uma forma de sinalizar para o corpo construir músculo sem todo aquele estresse de cargas super pesadas. Pois é exatamente isso que a gente vai explorar hoje. A ciência por trás de uma técnica que está reescrevendo as regras do jogo do crescimento muscular. Essa é a grande pergunta, o ponto central de tudo. Imagina só a cena, conseguir ganhos de um treino pesadíssimo, mas usando só uma fração daquela carga. Parece até mágica, né? Acontece que a fisiologia por trás disso é simplesmente surpreendente e mostra que o gatilho para o crescimento muscular talvez seja bem mais sutil e, digamos, mais inteligente do que a gente imaginava. Então, esse aqui é o nosso roteiro. Vamos começar com um dogma tradicional, aquela ideia antiga, para depois apresentar a solução inovadora. Daí, a gente vai mergulhar passo a passo nos mecanismos biológicos que fazem tudo isso acontecer. E no final, a gente chega numa forma totalmente nova de entender o crescimento muscular. Primeiro de tudo, vamos alinhar o conhecimento. Qual era a regra antiga do jogo? A sabedoria convencional sempre disse que a hipertrofia, ou seja, o crescimento do músculo, dependia de uma única coisa: alta tensão mecânica. Traduzindo, levantar muito, mas muito peso. A ideia era até bem simples. Você levanta um peso gigante, isso causa microlesões nas fibras musculares. Aí o corpo, na sua sabedoria, vai lá e conserta essas fibras, só que deixando elas maiores e mais fortes para aguentar o tranco da próxima vez. Tensão pesada era sinônimo de crescimento. Ponto. Esse era o único caminho que a gente conhecia. Até agora, claro. E é aqui que o roteiro muda completamente. A virada de jogo tem nome: treinamento com restrição de fluxo sanguíneo, ou, para facilitar, BFRT. Essa técnica nasceu lá no Japão com o Dr. Yoshiaki Sato. Ele descobriu uma coisa radical. Era possível imitar os efeitos de um treino super intenso, não com mais peso, mas com menos sangue circulando. O conceito aqui é totalmente diferente. Em vez de focar na carga que está do lado de fora, o BFRT foca em manipular o ambiente do lado de dentro do músculo. Usando os manguitos de pressão, a técnica altera o fluxo de sangue no membro de uma forma muito específica e totalmente controlada enquanto o exercício acontece. Agora, atenção aqui porque esse ponto é crucial para a segurança e para a eficácia da técnica. O lugar exato de colocar o manguito. A aplicação tem que ser sempre proximal, ou seja, na parte mais alta do braço ou da perna, bem pertinho do tronco. E o motivo para isso é puramente anatômico, faz todo sentido. Colocar um manguito lá em cima garante que a gente pressione os vasos sanguíneos principais da forma correta. Se colocar em qualquer outro lugar, tipo no meio do músculo ou em cima de uma articulação, além de não funcionar direito, é perigoso, pode acabar comprimindo nervos que passam por ali. Tá, então o que acontece exatamente quando o manguito é inflado no lugar certo? Basicamente, a gente cria um congestionamento de sangue de propósito de forma controlada. E é bem aqui que a mágica começa a acontecer. A mecânica por trás disso é genial. As artérias, que têm paredes mais grossas e mais fortes, não fecham completamente. Elas continuam bombeando sangue para dentro do músculo. Só que as veias, que são mais fininhas, são esmagadas pela pressão. O resultado? O sangue entra, mas não consegue sair. Simples assim. O resultado disso tem um nome técnico: represamento venoso. O músculo começa a encher de sangue que fica literalmente preso ali, sem ter como voltar para o resto do corpo. E esse acúmulo de sangue é o verdadeiro gatilho para uma cascata incrível de eventos bioquímicos. Com todo esse sangue preso, o ambiente dentro da célula muscular muda, e muda drasticamente, muito rápido. O músculo entra numa espécie de estado de crise controlada, que a gente chama de tempestade metabólica. Então, a gente pode resumir esse processo em 3 etapas. Primeiro, o oxigênio que chegou com o sangue é consumido num piscar de olhos. Segundo, como o sangue não sai, os resíduos do metabolismo, como o famoso lactato, se acumulam em níveis absurdos. E terceiro, essa combinação de falta de oxigênio e excesso de resíduos cria um verdadeiro pânico químico, um sinal de SOS potentíssimo. E aqui está uma das maiores viradas de chave da fisiologia moderna. O lactato, que todo mundo achava que só servia para causar aquela queimação no músculo, na verdade se torna uma molécula de sinalização super importante. É ele que grita para o cérebro e para o sistema hormonal que uma situação extrema está acontecendo ali e que uma resposta massiva é necessária. E quão massiva é essa resposta?
Olha só esse número. As pesquisas mostram que o BFRT pode aumentar os níveis de hormônio do crescimento em até 290 vezes. É isso mesmo, 290. É um pico hormonal sistêmico que se compara e muitas vezes até supera o de um treino de força tradicional levado à exaustão. Bom, como o corpo inundado por esse sinal de socorro e por hormônios de crescimento, o que acontece? Uma cascata de respostas anabólicas, ou seja, de construção de músculo, é ativada. O primeiro REC acontece no sistema nervoso. Normalmente, com peso leve, o corpo só usa as fibras musculares mais lentas, as do tipo 1. Mas nesse ambiente sem oxigênio do BFRT, essas fibras cansam muito rápido. Isso força o cérebro a chamar para a festa as fibras mais fortes, as com maior potencial de crescimento, as do tipo 2, algo que normalmente só aconteceria com cargas muito, muito pesadas. A nível molecular, a coisa fica ainda mais interessante. O BFTO ativa via mTORC1, que é tipo o interruptor geral para a síntese de proteína. Ele estimula as células satélite, que doam novos núcleos para as fibras musculares, e, o mais incrível, aumenta a folistina, um acelerador de crescimento, e, ao mesmo tempo, reduz a miostatina, que é o principal freio genético do crescimento muscular. É como pisar fundo no acelerador e soltar o freio de mão ao mesmo tempo. Essa comparação aqui mostra a inteligência do método. O BFRT cria um estresse local gigantesco. Quando se solta o manguito, a volta súbita do sangue causa uma hiperemia e um estresse de cisalhamento enorme nos vasos, que é um sinal poderoso para eles se fortalecerem. E o melhor, tudo isso com uma pressão arterial geral mais baixa do que no treino pesado. Quando a gente junta todas essas peças, fica muito claro que o BFRT não é só um truque. É uma abordagem com uma base científica sólida que nos força a repensar o que de fato causa o crescimento muscular. E uma das consequências mais impressionantes disso tudo é a velocidade. Enquanto os ganhos de massa, como o treino tradicional, demoram de 8 a 12 semanas para ficarem caros, os estudos com o BFRT mostram hipertrofia que pode ser medida em apenas 2 ou 3 semanas. A intensidade daquele sinal metabólico acelera todo o processo. E tem mais. Além da tempestade química, existe um gatilho mecânico, só que ele vem de dentro para fora. O represamento do sangue causa um inchaço físico na célula. A membrana da célula se estica e esse estiramento é interpretado como uma ameaça. A resposta da célula? Sinalizar para fortalecer e aumentar a própria estrutura. Ou seja, hipertrofia. E isso nos traz de volta à nossa pergunta lá do início, só que agora com uma outra perspectiva. Se pesos leves podem causar um crescimento tão robusto, o que realmente importa para o músculo crescer? A resposta final parece ser essa. A hipertrofia talvez seja menos sobre a tensão externa de um peso e muito mais sobre a intensidade da crise interna que a gente consegue criar no músculo. O BFRT prova que existe um outro caminho para o crescimento, um caminho que pode ser não só mais rápido e mais seguro, mas fundamentalmente mais inteligente.